Omae wa mou shindeiru. Sim, você já está morto. Todos nós nascemos mortos, se for ver bem assim, para esse sistema carcomido onde nós nos encontramos. Bem, esse vídeo não vou fazer edição e não é minha intenção. Meu canal não é para falar sobre política. Meu canal eu posto shorts diários daquilo que eu faço aqui na obra, em casa, algumas outras coisas que eu acho interessante, alguma ferramenta, coisa diferente. Esse canal é um canal assim mais experimental. Mas é o seguinte, estou resolvendo fazer esse vídeo aqui para expressar minha indignação com esse sistema de merda que a gente vive aqui nesse Bostil, que muita gente já conhece mais o Brasil como Bostil e não como o próprio país chamado Brasil. Nós vivemos praticamente num manicômio, né? Chamado Bostil, né? É sabido que no passado existia dois manicômios muito importantes aqui no território nacional. Um era o Charcot, o outro era o Pinel. Mas nós vemos que a loucura tomou conta desse país, né? A idiotice, a banalidade tomou conta desse país. Muita gente achando que ser idiota é bom. Tem gente que acha isso, que ser idiota é legal. Até me faz lembrar de um filme que eu assisti há um tempo atrás, o filme chamado Idiocracia, ali onde as pessoas elas viviam num mundo idiota, né? Que achava que ser idiota era legal, que idiota não precisava pensar, para quê, né? Quem assistiu o filme que eu tô falando aí, né? O filme de 2006, se eu não me engano, 2006. Depois procurem sobre este filme aí, Idiocracia. Não somente aqui o Bostil virou uma idiocracia, ou está virando, né? Para alguns ainda acham que está virando uma idiocracia, mas eu já tenho certeza que nós vivemos a idiocracia, né? Onde pessoas pensam que é um ser humano, que levar para o médico para medicar, vocês sabem do que eu estou falando, não preciso mais me aprofundar nesse assunto, onde existe leis que favorecem só um lado da população, leis aí que vocês veem, leis misândricas, não que a mulher não tenha que ser de fato assim, vamos dizer assim, promove o homem, e isso daqui não é ser machista, não é uma ideia machista. Fica praticamente uma semana sem ter energia elétrica, sem ter profissionais que vão lá subir nos postes, nas redes elétricas de alta tensão para consertar os fios ali de internet. Não vai ter como a mulherada fazer o quê? Continuar reclamando dos homens, né? Então, mulheres, vocês precisam dos homens para vocês terem esse aí, o seu celular, para vocês continuar reclamando dele, para falar que homem não presta, que homem isso, aquilo outro, né? Não estou falando que toda mulher é assim, que, né? Eu conheço muitas mulheres que são muito gente fina e admiro, né? Mas são poucas, tá? Poucas que eu conheço, né? Eu dar o braço a torcer, por assim dizer, né? Mas o que acontece, né? Esse sistema carcomido, né? Esse sistema misândrico, feminista, né? Leis que favorecem mais um e desfavorecem o outro, e agora, principalmente para jogar o cal, né? A última pá de cal no caixão, né? Tapar o caixão e jogar a última pá de cal, essa porcaria dessa 630 que quer regulamentar a internet
e assim sucessivamente, né? Ou a população frita o ovo, ou o ovo frita o Brasil. Essa é a realidade. Então, ou o povo frita o ovo, ou o ovo frita o Brasil, né? Não pode deixar essa situação chegar a esse ponto. Aí nós vemos aí políticos de esquerda querem ser pelo povo, mas quando na verdade são porra nenhuma pelo povo. Eles não querem saber quanto que você está devendo, quanto que você tem na sua conta. O Estado em si, ele quer saber do imposto. Você está pagando imposto, tá bom, né? Os governos aparelham o Estado conforme as suas ideologias. Estamos diante de um governo de esquerda que aparelha o Estado segundo a ideologia deles. Mas o recado não é sobre direita ou esquerda, né? É sobre a censura que estão querendo realmente implementar nesse território nacional, enquanto a população está lá ouvindo seu funkzinho, ali assistindo o Jornal Nacional, com a boca aberta, escancarada, recebendo as fezes diárias da mídia, sendo que a verdade ela está aqui nos meios da mídia descentralizada e distribuída. Os governantes, o governo, ele teme realmente que as pessoas elas pensem, né? Então, aí que muitas evoluem, né? Esse aparelhinho aqui que eu estou falando com vocês, chamado celular, né? Ele engloba vários equipamentos. Engloba ali uma câmera de vídeo, uma calculadora, um telefone, né? Um computador, blocos de anotações, enfim, uma infinidade de coisas que existiam no passado e que foram agrupadas nesse único aparelhinho. O telefone, vamos tratar do telefone assim em si, né? O telefone ele evoluiu para isso, né? Um aparelho celular. Mas nós vemos que as instituições de ensino, né? A escola não evoluiu, né? Continua o mais do mesmo ou pior, né? Ainda formando o chão de fábrica, né? Ainda formando pessoas jovens, né? Jovens que são praticamente nécios, né? Jovens que não são assim estimulados a pensar, né? Como nós víamos um pouco mais antigamente, né, que as pessoas tinham um pouquinho mais de senso crítico e hoje em dia as pessoas não têm muito senso crítico, né? Você vai perguntar qualquer coisa aí para qualquer jovem, algo um pouquinho, um pouquinho mais difícil, né? Qual a raiz quadrada de 4? Não vão saber nem falar qual que é a raiz quadrada de 4, né? Então, o que acontece? A escola não estimula, né, a sabedoria em si, né, a busca pelo conhecimento, né? É um sistema onde as crianças ali elas vão ficar ali fechadas numa sala de aula, de 30 a 40 alunos ali dentro de uma sala de aula, com uma professora que tem que seguir uma cartilha cagada pelo governo, né? O MEC, que é um ministério inútil, também um ministério, um estatuto inútil, que priva os pais de realmente ensinarem hábitos úteis aos seus filhos, uma profissão, por exemplo, né? Vai um pai ensinar o filho dele a pegar numa colher de pedreiro para chapiscar uma parede, aí vai pôr na rede social, fazer um videozinho, tá lá quem? Tá lá o conselho tutelar. Não, não pode, não pode, não pode. O senhor não pode estar cometendo crime, não pode colocar criança para trabalhar. Para criança lá, para o jovenzinho rebolar até o chão, cantar músicas assim, com temas sexuais pejorativos, né, denegrindo a imagem da mulher, rebaixando cada vez mais, falando palavrão, isso, aquilo, outro, né? Não, mas isso aí pode. Aí o ECA, né, o ECA deixa. Uma certa vez estava eu na escola de um dos meus
onde meus filhos estudavam, e lá eu fazia parte do conselho de pais e mestres. Eu sempre levantava essas questões, assim, né? E, inclusive, a diretora da escola, no passado, ela já foi minha professora de português e atualmente ela é diretora. Bem, cheguei e falei para ela assim, ô diretor, é o seguinte, eu tenho uma seguinte ideia, né? Eu, eu creio que, desculpa, eu creio que as crianças, elas poderiam, assim, ao término de cada aula, cada uma ter sua flanelinha, a professora vinha lá com um vidrinho de veja, né? Aí passava, jogava um pouquinho de veja lá, a criança passava uma buchinha, a flanelinha, mesmo que a carteira tivesse limpa, né? Aí vai ter as carteiras rabiscadas, né? Às vezes a criança rabisca lá com lápis, com caneta e tal, mas limpar a carteira, ter o hábito. E que eu fui falar isso. A diretora olhou para mim. Nossa, não, pelo amor de Deus, se eu fizer isso, o ECA não deixa, eu vou ser mandado embora, pelo amor de Deus. Nossa, aquele medo, o medo do Estado. O Estado, ele é como os Vogons. Quem já leu aí o Guia dos Mochileiros, o Guia do Mochileiro das Galáxias sabe do que eu estou falando, né? O Estado é como os Vogons, né? Ele é burocrático, ele é lento, ele é grande, gigante, né? Ele quer passar por cima de tudo, né? E força, né? Porque o Estado não é inteligente. O Estado ele é burro, né? Na verdade, o Estado é burro, né? É muito burro. O Estado ele só usa uma coisa contra você, a força, né? Porque ele está aparelhado com força, né? E se ele não tivesse a força, né? Ele ia ser desse tamanhozinho assim, né? É, é como aquele coisa, né? Bem sabe do que eu estou falando, né? O It ele se alimentava do medo, né, das pessoas. O Estado é a mesma coisa, né? O Estado ele se alimenta do medo, do seu medo, né? Ele se alimenta do medo. Aí, vamos supor, ele coloca lá as leis e aplica multa. Olha, se você, o Estado diz, se você não fizer isso, você vai ser multado, né? Em tantos R$ 1.000, ou você vai perder o carro, ou você vai perder a casa, né? Ou seja, o Estado expressões, né? Não quer que as pessoas também andem armadas, né? Eu particularmente, né? Sou a favor de que as pessoas usem armas mesmo, né, se elas quiserem, né? Quem não quiser não usa, né? Eu particularmente não gostaria de usar, não precisaria ter que usar, mas se um dia tivesse que usar, sei lá, usaria, sei lá, né? Mas por quê? Porque o Estado ele tem pessoas que possuam armas, né? Pessoas que entendam de leis, né? E pessoas que têm o pensamento crítico, que entra naquele segundo que é pessoas que pensam, né? Então, enfim, o Estado tem tudo, ele tem medo de tudo isso, né? Se as pessoas começarem a pensar, ter raciocínio crítico, né? Começarem a aprender sobre leis, que andem armadas, né? O Estado ele vai começar a perder força, ele vai começar a ficar pequeno, ele vai se sentir acuado. Ele antes um palhação, né, gigante, amedrontador, ele vai ficar desse tamanhozinho, né? Vai ficar pequeno, entendeu? Então eu torço pelo fim do Estado, né? Eu torço pelo fim do Estado. O Estado ele nem sempre existiu, né? O Estado ele surgiu, né? Ele período da humanidade, né? Ele surgiu num determinado período e assim como a democracia, né? Como nós estamos aqui debatendo, falando um pouco a respeito da liberdade de expressão, né? Que tem uns determinados seres de luz, né? Que usam capas pretas, que pensam que mandam, até mesmo no universo. Essas pessoas aí, elas também têm prazo de validade, assim como nós, né? Nós temos prazo de validade e eles também têm prazo de validade. Pessoas assim não serão eternas, mas na cabecinha deles parece que eles pensam que são eternos e não são eternos, né?
Eu costumo dizer que a democracia ela surgiu na Grécia Antiga, e lá sim ela deu certo, porque as polis eram pequenininhas, né? Era fácil de conduzir as urnas, colocar pedrinha preta, pedrinha branca, votar, tava tudo muito certo, tudo resolvido, né? E não tinha essa patifaria que tem hoje, né? E tudo quando o Estado ele começa a falar assim, olha, é pela democracia, é pela defesa da democracia. Não, nunca foi pela defesa da democracia, foi pela defesa do interesse deles, né? Governo. Bem, se é democracia, o governo deveria ser o quê? Do povo, mas não é do povo. O governo nunca foi do povo. A democracia ela nasceu e morreu na Grécia. Hoje, o que conhecemos sobre democracia são apenas os lampejos do que ela foi no passado, os lampejos, né? Apenas reflexos, né? É como já viram as luzes das estrelas lá você está vendo aquela estrela lá brilhando bem lá no fim lá do bem infindável, num anos-luz, né? Atrás, né? E possivelmente aquela luz aquela estrela já nem existe mais, né? Apenas a luz dela que está chegando até nós. Então é como se, ou seja, porque aquela estrela já deve ter explodido. A democracia é isso, a democracia é uma estrela que já explodiu, né? Então, governos dizem que quando coisas apertarem para o lado dele, não é que é pela luta pela democracia, é pelo bem da democracia, pelo Estado democrático de direito. Eles enchem até a boca para falar sobre isso, né? É muito interessante, né? Por quê? Porque favorece a eles e não a nós, né? O povo nunca governou, né? O povo nunca governou. É sim um governo unilateral. Pessoas ali, então não adianta ficar defendendo o político A, o político B. Não, esses caras eles não estão nem aí para você. Ó, você aí, o amiguinho aí de esquerda aí que defende o político X, e você também, o amiguinho de direita aí que defende o político Y, fique sabendo que eles não estão nem aí para você. Eles não estão nem aí para você, né? Cada um coloca os quais no seu curralzinho e tome chibata, né? Tome ração, alguns lá utilizam métodos de encantador de serpentes, ou sei lá, encantador de jumentos, encantador de bovinos, né? Cada um usa o método que achar melhor, né? E as pessoas começam a cair nisso daí, entendeu? É aquele tal negócio. Se eu brigar com o meu vizinho aqui do lado, vizinho do fundo, eu vou arrumar para minha cabeça. Então eu tenho que manter a política da boa vizinhança, né? E é um ajudando o outro, né? É um ajudando o outro. Não em todos os aspectos, né? Mas pequenos aspectos do dia a dia. Porque aquele político que, principalmente na época de vereador, tem um vereador aqui, umas figuras até aqui de onde eu moro, eles, quando chega a época de eleições, na última eleição que teve, tem um senhor aqui na rua que ele é parente de um dos vereadores que foi eleito. Esse cara, todo santo dia, passava aqui, oh, fulano, ciclano, beltrano, sabia o nome de todo mundo, né? Sabia o nome de todo mundo. Ó, o que puder para fazer, não sei o quê, papapá. Seu João, vamos carregar o seu entulho, tal dia, pode ser tal dia, não sei o quê, beleza, bibibi, bababá. Aí o que acontece? O cara ganha, pergunta se esse mesmo cara que ficou atazanando a eleição inteira aqui, falando que vai carregar entulho, que vai conseguir médico, bibibi, bababá. Pergunta se ele apareceu uma vez aqui. Ele só veio uma vez só, depois que ganhou, só para agradecer. Depois tem casa ali que tá cheio, que é o cara que cata entulho. Aí um dia desses aí, eles apareceram aqui em frente de casa, tinha uns entulhinhos ali da vizinha ali, eles
Carregaram, né? Fizeram um videozinho besta lá no Instagram, né? Estamos aqui, bibibi, bababá, lalala. Não vou falar o nome do político aqui, porque eu não falar de bosta, eu vou sujar minha boca. Então, prefiro não falar, entendeu? E é aquele tal negócio, né? Esses caras aí, eles são muito oportunistas. Quando é você que tá fazendo, eu que tô fazendo o vídeo aqui, começa a falar mal deles, né? Falar as verdades, né? Deles, sobre eles, né? Sobre o que eles são, né? Aí eles começam a não gostar, né? Achar que não, isso é fake news, não sei o quê, ppp. A internet precisa ser regulamentada. Pô, os mesmos caras que talvez no passado ficava gritando à torta direito, não, que não pode isso, não pode. E a liberdade de expressão, bibibi, babá. Agora estão do outro lado, né? Ganhando dinheirinho, né? Dinheirinho que é suado por nós, né? Aí isso é legal, né? Fica fácil, né? A gente trabalha para pôr a comida, além de pôr comida na mesa da gente, a gente tem que pôr comida na mesa de quem não trabalha. Cara, na verdade, esses caras não deviam nem ter salário, né? A ajuda de custo já seria, bom, já seria um mimo, né? Para eles, já seria um mimo, não mínimo, né? Já seria um mimo, seria um luxo para eles, né? Aí nesse país aqui fica fácil, né? Todo mundo quer virar político, né? Todo mundo não, né? Entre aspas, né? A maioria das pessoas aí com QI 83, né? Quer virar político, né? Porque tudo fracassado, né? Vou cunhar um termo aqui, porque no Brasil, um país onde existe uma subespécie, que eu vou cunhar esse termo eu costumo chamar de os pitecântropos brasilienses, né? É uma espécie desevoluída, né? Uma espécie desevoluída. Ou seja, acho que para quem acredita em Charles Darwin, aí, acho que Darwin ficaria triste, né? De saber que tem uma espécie desevoluída, né? Que não evoluiu. Mas ela existe, tá aqui no Brasil, tá? E o QI é baixo, né? Então, Pithecanthropus brasiliensis. Pense bem nisso daí, né? Nos Pithecanthropus brasiliensis, né? Se você tem QI mais do que 83 aí, parabéns, né? Então você não se inclui aí você não tem o DNA neandertal desevoluído do Pithecanthropus brasiliensis. Parabéns. Eu fiz lá um teste lá da FENSA sobre QI. Meu QI ficou entre Chanel e Steve Jobs. Ficou entre 113 e 160. Então eu já fiquei feliz, né? Opa, já não estou abaixo de 83. Todas as questõezinhas que foram colocadas lá, eu resolvi antes do tempo. Sou um cara autodidata, não estou me gabando, eu sou autodidata. Quem me conhece sabe que eu sou autodidata. Eu gosto de aprender as coisas, sempre buscar por conhecimento, buscar por ler livros, né? Eu gosto de jogar meu videogame, tá? Eu jogo LOL, viu? Gosto de jogar um LOL, né? Jogo também o GTA, né? Tem lá minha ruivona. Ai, meu Deus, minha ruivona que eu fiz lá. Tudo de bom. Oxana é o nome da ruivona lá no GTA. Ou seja, jogo um GTA V também online, né? E, e é isso aí, eu gosto de desenhar. Desenho também anime, assim, uns mangás, uns quadrinhos, gravando estúdio que eu tô construindo aqui. Os moleques também, meus moleques aqui, eles gostam de gravar uns videozinhos, eu vou transformar aqui no estúdio mais para frente, né? Deixar tudo direitinho, né? E não dependo de Bolsa Família, não, tá? Desde 2012 eu não sei o que é CLT. Graças a Deus, não sei o que é CLT, mano. Não tô mais na corrida dos ratos. Os caras lá deixaram a gaiola aberta, eu fugi e tô fugindo do CLT nunca mais, mano. Tem aqui, a carteira tá pegando um mofo, sei lá, né? Mas nunca mais, mano. Prefiro catar latinha na rua, viu? É mais saudável. Teve uma época que assim que eu saí da empresa, eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Catei garrafa. Vendi muita garrafa, hein?
garrafa de cerveja, garrafa usada mesmo, vazia. Vende muito no Mercado Livre, época boa. Quem me conhece e me ajudou nessa empreita aí de colher algumas garrafas sabe que eu vendi muito, ganhei dinheiro. Assim, aí nos vídeos aí que eu faço, nos shorts, né? Essas ferramentas eu não dependo do dinheiro sujo, do dinheiro podre, do Bolsa Família que o governo diz que te dá, que na verdade é o dinheiro seu, entendeu? Você aí, ó, que pega Bolsa Família, tá? Para você que pega Bolsa Família. Então, para você que pega Bolsa Família, pensa que é o dinheiro que o governo está dando, você com seu próprio dinheiro, seu idiota, né? Você entendeu? Né? Então não pensa assim que, ai, o Bolsa Família. Bolsa Família ele não, até que não é ruim, entendeu? Tem pessoas que realmente precisam, tem pessoas que precisam realmente do Bolsa Família. E isso eu concordo, né? Tem pessoas ali de baixa renda mesmo, que às vezes não tem nem o que comer no dia. Pô, para essa pessoa aí, beleza, mas é o seguinte, né? E aí? Às vezes é uns garotão lá que tá na casa, seus 18 anos, as meninona tal, né? Que já é bem. Pô, vamos se mancar, né? Vamos se mancar, né? Aí tasca a MSOL para fazer filho, um filho atrás do outro, né? O Brasil tá garantido aqui na produção de filho enquanto tiver MSOL, entendeu? Aí tá garantido. Mas esquece que o Bolsa Família é pago com o seu próprio dinheiro, né? Seu próprio dinheiro. Então, o que que acontece? O Bolsa Família deveria ser dar 6 meses. Você tem 6 meses para procurar um conseguiu. Tem que dar um prazo, né? Para a pessoa, ó, vamos lá, vamos ralar, vou procurar emprego. Nem que seja para emprego de catar latinha na rua, mano, ó. Tô trabalhando num ferro velho ali, o dono do ferro velho falou para eu catar latinha na rua para trazer um ferro velho. Já é um emprego, mano. Você entendeu? Então, o que que acontece, né? Estou viajando aqui em vários temas, mas enfim, o tema em comum, o tema principal do vídeo é sobre essa maldita censura que aí em todo mundo, seja no de direita, seja no de esquerda, seja no libertário, seja no de extrema esquerda, no de extrema direita, não interessa. Eles querem pôr censura em todo mundo. E não fica aí alegrinho não, né? Você que é de esquerda aí, ó, tá falando assim, beleza, vai acabar, é o fim do bolsonarismo, não sei o quê, é pela democracia, é contra a fake news, esse mundo, meu. Se você acredita em Deus aí, ó, primeira fake news que surgiu foi lá no Jardim do Éden. Para você que não acredita em Deus aí, não sei quando surgiu, né? Primeira fake news aí, depois você me fala aí quando surgiu a primeira fake news aí, você que não acredita em Deus, tá? E esse vídeo que eu tô fazendo hoje aqui, né, cara, foi graças ao mestre dos Barbas, hein, mano, lá do canal Cachavé. Aí, Barba, ó. Cara, te admiro, hein, Barba. Eu vou dizer assim, cara, sempre que dá uma singela homenagem pra você no meu canal lá, tá? Beleza? Porque eu sei que você é o cara, eu sei que os pensamentos seus aí bate com os meus, beleza? Gosto de The King of Fighters também, viu? Gosto de jogar videogame, tem meu videogame aqui, jogo minhas partidas online aqui, jogo meus games aqui dos anos 80 também, o Retrobat, vivo jogando videogame. Jogar videogame até quando morrer, entendeu? Essa é a realidade aqui. Não tem essa não, E é assim, meu. Também, como eu falei, Barba, ó, sou barbudo também, aqui, ó. Barbudo, feio barbudo, sem tatuagem e com cara de mendigo, mano. E eu ando assim, mano. Eu ando assim na rua, não tô nem aí. Só tô pensando em tingir um pouquinho a barba, mano. Pensando em tingir, sei lá, tingir de preto. Os moleques lá ali na casa de ferragem ali onde eu compro as coisas lá, eles me chamam de, né? Já os colegas dos meus filhos me chamam de Trevor. É o Trevor. É o Trevor Phillips. Give me a break, oh my god. É o Trevor. Me chama de Trevor. É o Trevor do Barbão, entendeu? É isso aí. Aí, sei lá, mano. Pra vocês verem como eu amo tanto o Estado, ó, como eu amo tanto o Estado, ó. Eu amo o Estado de paixão, ó. Entendeu? Eu gosto. Aí, ó. Entendeu? Então é isso.